Você já sentiu que tem algo errado com tudo isso? Que existe uma peça faltando? Uma ausência incômoda no meio de tantas respostas prontas? Porque eu senti, por muito tempo. E quanto mais eu escutava sobre fé, igreja, religião, mais vazio aquilo soava. Palavras decoradas, promessas automáticas, mas dentro de mim algo gritava. Como se uma verdade estivesse trancada, sufocada por séculos de silêncio. E se eu te disser que Jesus deixou um código? Não um milagre hollywoodiano, um segredo real, um acesso escondido que pode ser ativado dentro do seu corpo, no centro exato do seu cérebro. E que isso foi deliberadamente apagado da sua visão. Não por acaso, mas por medo. Porque se você soubesse, se você realmente entendesse o que foi deixado ali nas entrelinhas, você não precisaria de nenhum intermediário, nenhum altar externo, nenhuma imagem. Você se tornaria o templo. E é aí que mora o problema para quem sempre lucrou com a sua ignorância. A promessa aqui não é paz de espírito de prateleira, não é mais uma fórmula de autoajuda espiritual disfarçada de verdade. A promessa é crua. Você vai descobrir uma prática esquecida, deixada propositalmente oculta, que abre um canal interno de percepção. Uma técnica espiritual que não depende de dogmas, mas de presença. Uma revelação que te mostra por que você se sente desconectado, sem direção, mesmo quando faz tudo certo. Porque parte de você foi ensinada a procurar fora o que sempre esteve dentro. Imagine um código enterrado em palavras que você ouviu a vida toda. Palavras ditas por um homem que jamais quis fundar uma religião, mas que fundou uma revolução interna. Agora pense, e se esse código ainda estiver lá? E se ele não precisar ser interpretado, apenas sentido? Não estamos falando de crença, estamos falando de uma tecnologia espiritual deixada por alguém que compreendia o ser humano como ninguém. Jesus falava em camadas. Para os cegos, histórias. Para os despertos, chaves. A mente tenta entender, mas o corpo já sabe, porque o código que ele deixou ativa algo que você sente. Não com os olhos, mas com o centro que foi chamado por civilizações inteiras de o olho de Deus, a glândula pineal. Não é coincidência, é parte do plano. E então você começa a lembrar, não de informações, mas de sensações. Lembranças que não vêm de fora, vêm de antes. E quanto mais você silencia, mais essas memórias acendem. Como se sua alma estivesse lendo uma mensagem escrita antes mesmo de você nascer. Mas por que esconderiam isso? Porque a verdade mais libertadora foi empacotada como heresia. Porque o sistema tem medo de quem enxerga. Gente que vê não obedece. Gente desperta não precisa de grilhões dourados. Por isso o esconderam. Por isso transformaram o que era um mapa em mito. Porque se você ativa esse ponto dentro de si, você quebra as correntes. E agora vem o ponto que corta. Tudo isso estava em você o tempo todo. Não no céu, não em templos, nas mãos de outros. A luz estava dentro, sempre esteve, mas ninguém te contou. Preferiram te manter ajoelhado, com medo, esperando um sinal que só viria se você calasse o mundo e escutasse de dentro. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo "Eu tô aqui" nos comentários. Porque se essa mensagem te alcançou, é porque algo dentro de você também quer despertar. E mais, fique até o final do vídeo, porque o que vem depois não é só revelador, é transformador. O próximo passo muda tudo. Por que ninguém fala sobre isso? Porque as igrejas que juram seguir cada palavra de Jesus pulam justamente as que mais provocam, as que mais incomodam, as que acendem. Você já reparou nisso? É como se houvesse uma seleção, uma filtragem. O que conforta, repete-se. O que liberta, silencia-se. A pergunta que ninguém quer que você faça é exatamente essa. Por que esconderam o essencial?
A resposta não está nos livros, está no incômodo, está naquele vazio que cresce mesmo depois de tantas orações, na frustração de repetir rituais esperando um sinal que nunca vem, na dúvida que arde cada vez que você percebe que está seguindo um caminho que não é seu. O que Jesus realmente ensinou não era sobre decorar versículos, era sobre abrir portais dentro. Mas isso não vende, isso não dá controle. Eles criaram uma imagem de Jesus domesticado, passivo, submisso, um símbolo de obediência. Mas o verdadeiro Jesus desafiava tudo, derrubava mesas, questionava sistemas, despertava. E por isso foi caçado, porque ele não falava para manter você dormindo, ele falava para você acordar. E acordar dói, porque exige que você olhe onde foi ensinado a não olhar, para dentro, para o espaço mais ignorado da sua existência, seu próprio templo, a tal sala secreta, a tal luz que só acende quando o barulho acaba, a tal presença que só se revela no silêncio profundo. E esse silêncio é insuportável para quem vive no ruído. Você já se perguntou por que tanta gente evita estar sozinha? Por que tantos preferem a distração constante do celular, da TV, da opinião alheia? Porque no silêncio a verdade aparece. E ela não é bonita, ela é feroz. Ela mostra tudo que foi adormecido, inclusive a conexão com algo que chamam de divino, mas que não está no céu, está na sua mente, no ponto exato que a ciência chama de epífise, e que os antigos chamavam de o olho que tudo vê. Mas esse ponto só ativa quando você para, quando você fecha os olhos do corpo e abre o do espírito. Quando você cessa a prece mendigada e começa a vibrar como se já fosse. Isso é rebelião espiritual, e foi isso que Jesus deixou escondido, não porque queria esconder, mas porque sabia que só os prontos encontrariam. E ali, no incômodo da dúvida, nasce a brecha. É nesse desconforto que você começa a ver o que sempre esteve escondido em plena vista. Porque a verdade não se esconde, ela é ignorada. E quando você para de ignorar, quando encara o silêncio de frente, você começa a sentir. Algo pulsa, algo chama. E não é algo externo, é físico, é real. Está dentro do seu próprio corpo, e não é metáfora. Existe um ponto exato no centro do seu cérebro, minúsculo, silencioso, sagrado. Um órgão, uma glândula. A ciência chama de pineal. E ela está lá, do tamanho de uma ervilha, esperando. A medicina vai te dizer que ela regula o sono, produz melatonina, comanda os ciclos do dia e da noite. Mas e se isso for só a superfície? Porque por trás dessa explicação simplista, existe algo que eles evitam encarar. A pineal é sensível à luz. Ela capta a escuridão, responde ao silêncio. E quando você começa a se recolher, quando os estímulos externos cessam, ela se move, vibra, ativa. É como se recebesse um chamado que não vem do mundo, mas de dentro. E sabe o mais estranho? Todas as culturas antigas sabiam disso. Sem tomografia, sem laboratório. Os egípcios chamavam de o olho de Horus, os hindus de Ágina, o terceiro olho. Os budistas viam ali o ponto da iluminação. Eles não precisavam de eletrodos para entender o que se sente quando esse centro desperta. E então vem a pergunta que quebra a lógica: como eles sabiam? A anatomia moderna mostra que a forma do olho de Horus é quase idêntica à da glândula pineal, quando você observa o cérebro em corte transversal. Como isso seria possível sem tecnologia? Intuição? Meditação? Ou será que, na real, eles estavam mais conectados com o invisível do que nós jamais estivemos com nossos satélites? A verdade é que a ciência tenta. Ela mede, cataloga, busca sinais elétricos. Mas o que acontece dentro desse ponto escapa. É sensorial, espiritual. Não cabe nos gráficos, não se explica com fórmulas, porque o que vibra ali é consciência pura. E a ciência, por mais avançada que seja, ainda tropeça no que não pode controlar.
Você já teve a sensação de que algo te guiava sem lógica? Um pressentimento que te salvou? Um sonho que parecia mais real do que a vigília? Intuições que vieram do nada? Nada disso é aleatório. São sinais, são chamados que vêm do centro que a ciência ignora, mas sua alma reconhece. E é aí que tudo começa a se alinhar. Quando você percebe que antigas civilizações, separadas por oceanos e milênios, apontavam para a mesma coisa, e que a ciência moderna tenta, em vão, explicar com gráficos e medições, uma pergunta inevitável surge. E Jesus? Ele, que falava com enigmas, que se retirava para o silêncio, que dizia coisas que ninguém ousava repetir sem mudar o sentido, será que ele também sabia? Não dá mais para ignorar. Jesus não era só um mestre de palavras bonitas, ele era um conhecedor profundo da alma humana. E tudo indica que ele entendia o que a ciência ainda engatinha para decifrar, o que a religião insiste em espiritualizar demais e o que a razão tenta reduzir. Jesus vivia aquilo que hoje chamamos de neuroespiritualidade, só que em um tempo onde isso não tinha nome, só verdade. Ele não falava diretamente sobre a pineal, claro que não, porque ele sabia que alguns não estavam prontos. Mas para os que tinham olhos, ele dizia: se teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Você já leu isso? Já ouviu alguém explicar de verdade o que isso quer dizer? Porque não é sobre o olho físico, nem sobre uma metáfora poética. É sobre uma visão que só se ativa quando você fecha os 2 olhos da carne e permite que o terceiro comece a ver. E não é teoria conspiratória, é simbologia espiritual oculta, escondida nas palavras mais conhecidas. Esse olho simples é o mesmo que os egípcios desenhavam nas paredes dos templos, o mesmo que os hindus posicionam no centro da testa em seus rituais, o mesmo ponto de luz que Jesus menciona, não para todos, mas para quem escuta com mais do que ouvidos. Quando ele falava de luz enchendo o corpo, ele estava descrevendo um estado vibracional, uma ativação interna, uma expansão de percepção. Jesus sabia que, quando esse centro desperta, o corpo todo entra em harmonia. As emoções, os pensamentos, o campo energético, tudo começa a funcionar diferente. Porque não é só uma glândula, é um portal. E o mais impressionante, ele não gritava isso, ele não fazia disso um espetáculo. Pelo contrário, ele dizia: os segredos do reino não são para todos. Não por egoísmo, mas porque há verdades que só podem ser sentidas, não explicadas. Então me responde com sinceridade: você sente que algo está vibrando aí dentro agora? Que alguma peça começou a se encaixar? E é justamente por isso que ele nunca gritou para o mundo. Porque o que é verdadeiro não precisa de aplauso. Jesus não estava aqui para impressionar, estava aqui para ativar, mas não a partir de fora, a partir de dentro. E é só quando você entende isso que tudo faz sentido. A luz que ele falava, o tal olho simples, o corpo cheio de presença, tudo isso não acontece em meio ao barulho, acontece no silêncio. E é aí que a história toma um rumo que ninguém te conta. Os milagres mais profundos, os que realmente transformaram, não foram feitos diante das multidões, mas nas margens, nos desertos, nos momentos em que ele desaparecia. E por quê? Porque é no vazio que o sagrado fala. Jesus se afastava não para fugir, mas para sintonizar. Ele entendia que a verdadeira oração não acontece no som, mas na pausa. Olha ao redor. O mundo inteiro tem medo de ficar sozinho, medo de parar, medo de escutar o que acontece dentro da própria mente quando tudo ao redor se cala. Mas Jesus caminhava direto para isso, para o deserto, para as madrugadas sem vozes, para os montes onde só havia vento, porque ali, longe do ruído dos homens, ele se encontrava com Deus. E não era um Deus no céu, era um Deus dentro do templo invisível, onde só se entra com humildade, atenção e silêncio.
O deserto é simbólico. Ele representa esse espaço interno, muitas vezes desconfortável, onde você perde os apoios externos e precisa encarar o que sobrou, você por inteiro. Você já percebeu como as maiores viradas da sua vida aconteceram quando você estava em crise, perdido ou sozinho? É nesses momentos que o ego se desfaz, que a casca racha, e é exatamente aí que o chamado começa a ser escutado. Porque o grito da alma é baixinho e só quem se cala consegue ouvir. Jesus sabia disso. Por isso, antes de cada decisão importante, ele sumia, ele se recolhia, ele orava. Mas orava diferente, não implorando, não repetindo frases, mas silenciando até que a resposta surgisse como intuição pura. Ele sabia que a pineal, essa antena espiritual, responde à escuridão, ao recolhimento, à entrega. E talvez, sem nem perceber, você esteja sendo chamado a fazer o mesmo, a se afastar do que te distrai, a parar de correr atrás de respostas fora e começar a ouvir o que sempre esteve dentro. E é nesse silêncio, nesse deserto simbólico, que uma nova percepção começa a emergir. Quando tudo fora perde o brilho, o olhar naturalmente se volta para dentro. E é exatamente aí que as palavras mais ignoradas de Jesus ganham um novo sentido. Porque agora você sente o que antes só ouvia. Lembra do que ele disse? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Sempre repetiram isso como uma instrução literal, como se fosse sobre uma sala, uma porta comum, uma prática cotidiana. Mas não é, nunca foi. Essa sala não é feita de paredes, é feita de consciência. Jesus estava falando de um lugar que só você pode acessar, um templo interno onde a oração deixa de ser um pedido e se torna comunhão. Fechar a porta nesse contexto é cortar os sentidos, desligar os olhos físicos, desconectar-se do mundo. Parar de buscar do lado de fora e virar tudo, absolutamente tudo para dentro. Essa é a virada que poucos enxergam. A tal sala secreta é o centro da sua mente, um espaço intocável, profundo e escuro, onde habita a voz que nunca grita. Ali não entra ruído, não entra ego, só entra quem ousa calar, quem tem coragem de encarar o vazio sem desespero, quem aceita que talvez o divino não more nos céus, mas no centro de si mesmo. E é justamente neste ponto, neste silêncio, que a glândula pineal começa a responder, como se esperasse por esse momento. O corpo desacelera, o tempo perde importância e uma outra realidade começa a surgir. Invisível aos olhos, mas intensamente viva por dentro. Jesus sabia disso. É por isso que ele retirava-se tanto. Por isso passava a madrugada sozinho. Por isso subia montes sem companhia. Não era fuga, era prática, era ativação. Era reconexão com o Pai dentro. Não um velho entronado nas nuvens, mas uma presença vibrante, amorosa, que habita onde o barulho não chega. E agora, olha ao seu redor. Quem mais te ensinou isso? Quem mais te mostrou que orar não é falar, mas escutar? Que a verdadeira transformação começa quando você fecha os olhos, não para dormir, mas para acordar. E quando o único olho se abre, tudo o que parecia sagrado demais para ser acessado se torna simples. Não porque perde o valor, mas porque finalmente você entende. O divino nunca esteve distante. Ele só estava escondido sob camadas de distração. E ali, dentro da sala secreta, quando o mundo silencia, você começa a perceber que até a forma como te ensinaram a orar foi distorcida. A oração que Jesus ensinava não era um pedido desesperado ao céu, como um mendigo espiritual clamando por misericórdia. Ele não dizia implore, ele não dizia espere. Ele dizia creia que já recebeu e será seu. Isso não é súplica, isso é alinhamento. A diferença é brutal. E por isso quase ninguém fala sobre isso.
Porque uma mente alinhada não depende de bênçãos externas, não espera sinais, não negocia com Deus. Uma mente alinhada cria junto, vibra junto, sente como se já fosse, porque já é. E essa é a verdadeira oração que move montanhas, não porque grita, mas porque vibra na frequência do que deseja. Jesus sabia disso, e ele vivia isso. Quando dizia para se recolher, para fechar a porta e falar em secreto, ele estava te guiando para uma prática vibracional, para uma presença tão intensa, tão real, que a necessidade de pedir simplesmente desaparece. Porque quando você está alinhado, você não pede, você recebe. E quando recebe, não é porque suplicou, é porque se tornou. Esse é o código oculto que transformaram em liturgia vazia. Repetiram as palavras, mataram o espírito. A oração virou obrigação, virou barganha. E assim, a prática que deveria abrir portais passou a ser mais uma prisão. Mas o que Jesus deixou ali, escondido no texto sagrado, era algo completamente diferente. Um mapa para manifestar o invisível. Ele dizia: o Pai sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. E mesmo assim, as pessoas continuam pedindo, continuam temendo, continuam se ajoelhando diante de um Deus que Ele mesmo disse que habita dentro. Você consegue perceber o quanto tudo isso foi invertido? E é nesse ponto que tudo começa a se mover. Quando você entende que oração é vibração e não súplica, a prática muda. Você para de repetir palavras vazias, para de esperar que algo venha de fora. Você silencia, sente, vibra, e nesse exato momento algo acontece. Não fora de você, mas dentro. É como se uma porta começasse a se abrir devagar e uma luz morna escapasse por uma fresta. Não uma luz visível aos olhos comuns, mas uma clareza que atravessa o peito, que faz o tempo desacelerar, que muda sua forma de perceber o mundo. É sutil, mas real. E a verdade, isso tem acontecido com mais pessoas do que você imagina. Só que ninguém fala disso. Porque quem sente não precisa convencer, só vive. Pessoas comuns, gente como você, começaram a silenciar, a se recolher, a respirar fundo e entrar nessa tal sala secreta. E quase todas relatam o mesmo padrão. Os sonhos se tornaram mais nítidos, quase lúcidos. A intuição, antes tímida, agora grita em momentos-chave. As decisões parecem mais certeiras. E a presença, aquela sensação de estar aqui, de verdade, finalmente se manifesta. Não estamos falando de mágica, estamos falando de despertar. Porque a pineal, quando ativada através do silêncio, da atenção plena, da oração vibracional que Jesus ensinou, começa a emitir sinais. É como uma antena que sempre esteve ali, enferrujada pela pressa, pela distração, pela dependência de respostas externas. Mas quando você a limpa, quando a escuta, ela responde. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de saber algo sem saber como, de sentir uma presença viva em momentos de silêncio total, de estar sozinho e ao mesmo tempo acompanhado por algo que não tem nome. Isso não é loucura, isso é espiritualidade real, e isso é o que sempre tentaram esconder de você. Porque uma pessoa que desperta não volta a dormir. E uma alma que enxerga com o olho interno não precisa mais se ajoelhar diante de nenhum altar que não seja o seu próprio peito. E quando você percebe que esse despertar não é raro, que existem milhares sentindo o mesmo, vivendo o mesmo, acessando o mesmo, você começa a se perguntar: por que ninguém fala disso? Por que é tão difícil encontrar alguém que valide essa experiência? Por que tudo parece escondido, velado, sufocado por uma névoa de medo e tabu? A resposta é simples: temem esse poder.
Porque quando uma pessoa descobre que pode acessar o divino sem intermediários, sem dogmas, sem depender de instituições, ela se torna livre. E liberdade espiritual é o maior risco para qualquer sistema que se sustenta em controle. Eles precisavam te manter pequeno, precisavam que você acreditasse que só alguns são especiais, que o sagrado é distante, que você tem que merecer, pagar, obedecer. A verdade é que esconderam esse conhecimento por medo do que ele causa: independência. Imagina uma sociedade onde cada ser humano entende que carrega dentro de si um templo, onde a oração não é repetição, mas vibração, onde o contato com o divino não depende de títulos, batismos ou hierarquias, mas apenas de silêncio e presença. Isso destruiria séculos de domínio, desmontaria religiões inteiras, derrubaria impérios disfarçados de fé. É por isso que transformaram a pineal em metáfora. É por isso que chamaram o terceiro olho de heresia. É por isso que ninguém nunca te ensinou a entrar na sala secreta. Porque sabiam, se você ativasse isso, você acordaria. E quem acorda não volta mais a aceitar a ilusão. Mas agora, algo está mudando. Esse saber, por séculos escondido, está ressurgindo. Não por acaso, mas porque chegou a hora. A humanidade está atravessando um ponto de virada. A velha forma de controlar está ruindo, e cada vez mais pessoas, talvez como você, estão começando a ouvir esse chamado interno, essa lembrança esquecida, essa luz que brota do nada e não para mais. E quando essa percepção se instala de que o que foi escondido agora está voltando, algo profundo acontece. Um silêncio novo nasce dentro de você, mas não é vazio, é presença. É a sensação estranha de que tudo aquilo que você buscou do lado de fora sempre esteve dentro. Você sente, você sabe e não tem mais como voltar. Porque agora, o que antes era apenas curiosidade se transforma em certeza. Você é parte disso, parte de algo maior, parte de um despertar coletivo que não pode mais ser controlado, apagado ou ridicularizado. Você carrega dentro de si o mesmo templo que os antigos reverenciavam. E Jesus sabia disso. Por isso ele falava em códigos, por isso ele deixava mapas escondidos em frases simples. A pineal, esse pequeno ponto adormecido, não é apenas uma glândula, é uma porta, uma passagem entre o mundo físico e o invisível. E ela sempre esteve aí, esperando por silêncio, por presença, por verdade. E agora, tudo o que você precisa fazer é atravessar. Não existe ritual obrigatório, não existe regra universal. Só existe o momento em que você decide parar de correr, respirar, fechar os olhos, não para se afastar do mundo, mas para se aproximar de quem você é, de quem você sempre foi. E ali, dentro desse templo sem paredes, está o altar, vivo, aceso, esquecido, mas nunca apagado. Você não precisa mais de promessas, porque agora você tem acesso. E esse acesso transforma, ele purifica, ele reposiciona a sua vida inteira. Você começa a sentir o que realmente importa. Começa a ver as pessoas com outros olhos, a escutar os sinais, a confiar mais no que vibra do que no que falam. É isso que ninguém te contou. O reino de Deus não está fora, nunca esteve. Ele está dentro, no escuro, no silêncio, no centro. E quando você entende isso, tudo muda. Se isso te tocou, se uma parte de você sentiu como se estivesse lembrando de algo que sempre soube, então não ignore esse chamado. Você não está sozinho. Milhares estão despertando agora, sentindo esse mesmo impulso silencioso, essa mesma vibração interna que não se explica, só se vive. E se esse vídeo acendeu algo aí dentro, deixa o like, não por ego, mas porque isso ajuda a mensagem a alcançar quem ainda está perdido no escuro. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não entrega conteúdo, a gente entrega chaves.
E mais importante, compartilha isso com quem precisa, com quem sente que tem algo a mais, mas não sabe por onde começar, com quem está quase desistindo e talvez só precise ouvir essa verdade para acordar.